Reverendíssimo diácono, caros filhos, eis o retiro o qual o Senhor nos prepara, este tempo da Quaresma. E Ele o faz diante de uma necessidade que nós temos. Nós temos esta necessidade de estarmos com Ele, de sair das situações que vivemos para saber ouvir, para nos converter, para mudar as nossas disposições. O Senhor faz este retiro porque não quer que fiquemos à deriva, não quer que fiquemos cativos em uma terra estrangeira, sendo escravos, presos em meio aos pecados. Ele nos chama a ser mais. Ele nos chama a sair dessas situações, a nos retirar. Mas para isso é preciso querer. É preciso o nosso querer, o nosso empenho em corresponder à vontade dele, em corresponder com a sua graça. São Paulo apresenta de modo bem claro a nós, na segunda leitura, de que fomos salvos pela fé. Fomos justificados por causa de Cristo. É em Deus, é nele, não em outro. É o Senhor. E por isso, este nosso retiro, este nosso retirar é preparado por Ele. Ainda que, por vezes, ouçamos as mesmas coisas, ainda assim, o Senhor, a cada vez que ouvimos, nos mostra algo diferente, algo mais, algo que necessitamos naquele momento. Ele prepara e continua, neste continuar, num crescendo para a nossa vida. A primeira coisa que ele faz neste retiro é nos levar a que reconheçamos a nós mesmos como aquilo que somos. Vemos na quarta-feira de cinza isso, olharmos para nós e sabermos que somos nada. Somos pó e ao pó voltaremos. Ter este sentido, esta realidade, somos necessitados dele. Depois, olhar que necessitamos melhorar, que precisamos ser diferentes, que temos que mudar o nosso modo de agir, ou como falamos, o como fazemos, o que fazemos. Ter esta disposição. E por isso nosso Senhor propõe a nós um exercício. 3, na verdade. O jejum, a oração e a esmola. O jejum, o Senhor apresentava-nos, em meio ao primeiro contexto, concluindo no primeiro domingo, esse sentido de sair para ser diferente. Um ato de quebrar-nos para mudar. Porque se fazemos jejum para voltar à mesma porcaria que a gente era antes, não adiantou de nada fazer o jejum. Perdemos o nosso tempo. Não é que o jejum não seja válido. Nós não fizemos o que devíamos. Nós não nos empenhamos, não correspondemos, não mudamos o que deveríamos ter mudado. O jejum é para ser diferente, para fazer diferente, para sermos mais. Do mesmo modo, não continuar, logo após toda a primeira semana, concluindo no segundo domingo, o nosso Senhor nos apresenta a oração, o como rezar, o nos saber preencher dele. O saber rezar, o saber estar com Deus, o ouvir e crer, olhar para Deus. E ao longo desta última semana, ao qual nos conclui neste domingo, o Senhor nos mostra a esmola. A esmola que é um símbolo. Porque o Senhor fala a esmola, apresenta o serviço, expõe a caridade. São atos de falar a mesma realidade, o ato de sair de nós mesmos, o ir ao outro, o ir a quem precisa, o reconhecer a Deus no próximo e dar ao outro aquilo que ele precisa. Não é dar, tem isso aqui, é dar o que o outro necessita. E por isso,
devemos ver esta realidade que o Senhor coloca num continuar. Em primeiro lugar, apresentava o preencher-nos, para que possamos dar àquele de quem estamos preenchidos para aquele que precisa. Mas, ao mesmo tempo, um ato de reconhecê-lo na oração, para poder, ao sair e servir, olhar o próximo e reconhecer a Cristo no outro. Só assim que sabemos servir, só assim sabemos fazer o que devemos. E todo serviço é um ato de fé, porque eu preciso crer, acreditar em Deus, saber aquilo que Ele me pede, dar passos correspondentes, mas também um passo de esperança, porque eu tenho que estar nele, esperar nele, confiar nele, porque por vezes o nosso serviço estará além das nossas forças. É necessário ser mais. Somente crendo, esperando, confiando no Senhor, sabemos o que é a caridade, saberemos amá-lo e amar a Deus e ao próximo. Mas se não o conhecemos, se não buscamos estar com Ele, então não confiamos em Deus. Se não confiamos em Deus, não amamos a Deus. E não adianta dizer que amamos o próximo, porque é mentira. Existe um ato de voltar. Se não confiamos, se não buscamos, estamos retrocedendo. E assim, confiamos somente no homem. Confiamos somente em nós mesmos. E como ouvimos na última quinta-feira, aquele que confia em si mesmo é colocado de modo bem claro pela liturgia e pela Sagrada Escritura. Maldito homem que confia no outro homem. Maldito homem que se coloca a si mesmo. Porque assim, tira Deus do centro, tira Deus de onde Ele deve estar. E fica preso, cativo, em uma terra estrangeira, preso, cativo no pecado. E coloca a Deus como um outro qualquer. E quer fazer barganha, cobrança, troca. É isso que vemos em minha primeira leitura. O povo que ficou tanto tempo fora, se esqueceu de Deus, depois de ver tantas maravilhas, estava cobrando de Deus. Olha, cadê? A gente disse que confiou em você, está aqui agora. Cadê a água? Cadê o que a gente precisa? Eu quero isso. Eu tenho mérito, o Senhor tem que me dar. Não. Nós não temos méritos diante de Deus. Nós não merecemos. Nós não temos que ser honrados por Deus. Nós temos que honrá-lo. O movimento é diferente. Não é de lá para cá, é daqui para lá. Somos nós. Mas é fato. Somos necessitados. E devemos pedir de modo humilde. Porque quando pedimos de modo humilde ao Senhor, Ele, como bondoso Pai, dá a nós, seus filhos. Ele estende a mão e dá aquilo que necessitamos. Quando e como necessitamos. Porque algo que fica bem claro em meio a esta liturgia, nós temos sede. Não uma sede meramente física, temos sede de Deus. Não uma sede de água, mas sede do Senhor. Mas, por vezes, como povo, na primeira leitura, nós nos fartamos de águas amargas. Águas que se voltam ao nosso comodismo, à nossa soberba, de querer fazer a minha vontade, o meu querer, de ser do meu jeitinho. São águas amargas que nos fazem ir para fora. E nosso Senhor coloca em nossos lábios uma resposta do que devemos fazer. Não fecheis o coração. Ouvi a voz de Deus. Não fechemos o nosso coração, mas ouçamos a voz do Senhor, que nos diz, que nos chama. E o que o Senhor nos diz hoje?
que todo aquele que bebe desta água amarga, da sua própria vontade, do seu próprio querer, vai ter sede novamente. Vai ficar sedento, porque se volta para si e a sua própria água se esgota. Não é boa, é amarga. Mas todo aquele que beber da água que ele der, beber da fonte que é ele, esse não terá mais sede, porque será saciado diante daquilo que necessita. Quem saber voltar-se a ele. É um ato de humildade. É um ato de confiar nele, de sair de si e estar no Senhor. De se deixar conduzir. E não querer andar por si só nas coisas. Aquele que bebe da fonte que o Senhor coloca, que o Senhor dá, esse tem aquilo que precisa, pois não temos uma sede meramente física. É fato que, quando vamos em algumas paróquias, é isso que parece, né? Porque a hora da homilia, a determinadas horas, parece que até um intervalo e o pessoal vai beber água, né? Em casa não bebe, mas na igreja todo mundo está sedento. Mas a nossa sede não é física. A nossa sede é de Deus. Temos sede dele. E ele também tem sede de nós. Sede da nossa fé. Sede de buscá-lo, de estar com ele. E devemos entender que quando paramos e bebemos dessa fonte, quando paramos e o ouvimos, quando nos deixamos tocar pelo Senhor, quando nos abrimos e nos empenhamos em mudar, em ser diferentes, aí sim, estamos bebendo desta fonte. Estamos aprendendo a amar. Estamos dando a Deus a água que Ele quer beber. Assim, vemos este ato da samaritana, que foi conduzida, mas fez. Ela se abriu, se deixou tocar, conheceu e reconheceu a Deus. E aprendeu a amar de verdade. Soube, por isso, servir, ir e anunciar. Não para ser vista, mas para que vissem o Senhor. Para que conhecessem a Ele. Testemunhou, anunciou, para que tantos saíssem da onde estavam e soubessem onde é a fonte. Por isso, ao final do Evangelho, ouvimos uma palavra que não é dura, não é de desprezo. Nós não conhecemos mais pela tua palavra, mas porque fizemos a experiência. Não, é uma palavra de alegria para ela. Não ficaram em mim, não ficaram numa placa, mas souberam ir à fonte, beber da água, de verdade. Hoje, aqui estamos também em meio a este poço, para beber, em meio a esta fonte que nos alimenta, da água que o Senhor nos oferta. Este retiro é para isso, para nos fartar desta boa água, que é a fonte do Senhor. Por isso, devemos aprender a ouvir e reconhecer a Ele, para saber anunciar, para fazer com que tantos outros também ouçam, também venham e experienciem o Senhor. E assim, possam beber desta água e possam ser saciados. Vemos este grande exemplo que nos dá a Virgem Maria. Ela em tudo soube ouvir. Ela soube verdadeiramente estar e beber desta água. E por isso ela soube amar. Por isso ela soube servir. Com Isabel, somente soube que necessitava, por ser uma senhora de idade, estar grávida. E nem esperou que chegasse a notícia pedindo. Foi imediatamente, apressadamente, servir. Em meio às bodas, não espera que os noivos, ai meu Deus, eu estou desesperado, o que é que eu faço? Não. Identifica o problema, vai a quem pode
sabe servir. Não para se mostrar, porque ela desaparece depois. É para o Senhor. Em meio à cruz, nem mesmo aparece, mas está ali, servindo, suplicando por tantos para que se convertam. E também em nossas vidas, ela está aqui, a suplicar, a nos apontar, a mostrar o caminho para esta fonte, que é Cristo. Para que a Ele voltemos, para que dele bebamos, para que o ouçamos, experienciemos, conheçamos e reconheçamos. E assim aprendamos a amar. E amando, sirvamos. Fazendo o que o Senhor quer e dando ao outro o que o outro precisa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,